Olá, meu povo, estamos de volta aí, né? Algumas pessoas que viram aquele meu primeiro vídeo fizeram alguns pedidos. Um pediu para me falar sobre o livro de Mórmon. Eu vou falar sobre o livro de Mórmon, mas não nesse vídeo. Eu vou primeiro falar neste vídeo que me perguntaram também. Então, por que livro de Mórmon? Quem era o Mórmon? Se você não é Mórmon, tal, isso, aquilo, outro, né? Então, quem é Mórmon? Quem foi Mórmon? Quem é esse carinha aí, né? Eu gosto de falar assim, galera, eu sou bem liberal, sabe? Quem era esse cara? Quem era Mórmon? Galera, Mórmon era profeta, foi um profeta nefita. Se vocês quiserem também saber depois quem eram os nefitas, como começou esse negócio de nefita e tal, era um povo, inicialmente, né? Mas para entender melhor a história dos nefitas, a gente faz um vídeo depois, claro, se houver necessidade, se alguém perguntar sobre isso. Mas era um profeta nefita que viveu mais ou menos entre 311 e 380 a.C., por aí, 380, 85, não sei, mas mais ou menos por aí, depois de Cristo, né? Um profeta que jovem se tornou um líder militar, foi general militar, né? E se preparou desde novo para cuidar dos registros de seus antepassados, né? Era um povo que costumava registrar as suas vidas em placas de latão, placas de ouro, né? E ele, nessa época, era quem cuidava, quem guardava e registrava, né? Na sua época, era ele quem era o detetor, o guardião dessas placas, né? Dos registros. E o livro de Mórmon leva o seu nome pelo seguinte: ele foi muito importante, ele foi um dos últimos, né? Para falar a verdade, apenas o seu filho, Moroni, foi o último a fazer registros das placas, mas ele não só registrou a sua vida, as suas experiências enquanto vida, né? Mas ele também, como é que a gente pode fazer? Fez um resumo de todas as placas do livro de Nefe, né? Quem quiser saber também que livro é esse, livro de Nefe, a gente explica melhor em outro vídeo. Então, Mórmon é isso aí. Foi um profeta muito importante, viveu numa época difícil, viveu numa época depois de uma época de paz, né? Depois da vinda de Cristo, né? Que foi crucificado, isso, aquilo, outro. Esse Cristo veio, pregou ao seu povo, né? Antes dele, claro, veio antes dele, e teve um período de paz entre todos os povos, por aquilo, e depois veio um período em que as pessoas começaram a ter como é que eu posso explicar? Começaram a ter orgulho, invejar as lideranças na época, né? Os reis, juízes, começaram a ter orgulho e vamos contemporaneizar o negócio, né? O orgulho, o poder subiu a cabeça, isso, aquilo, outro. E aí aquele período de paz se tornou um período de guerra, em que um povo queria exterminar o outro, um queria estar certo, o outro queria também estar certo, isso, aquilo, outro. E aí ele viveu já num período turbulento, né? Um general militar, profeta que pregava o amor de Cristo numa época de guerra, numa época de muita tribulação. Ele fez o resumo das placas do livro de Nefe, registrou também as suas passagens e depois,
entregou esses registros em proteção do seu filho Moroni. Moroni esse que milênios depois, né, mais ou menos em 1830, eu estou um pouco perdido com a história da igreja, mas é mais ou menos por aí. E foi esse mesmo Moroni quem entregou as placas a Joseph Smith, né, o profeta da restauração, aquele que trouxe o evangelho de volta à terra, né? Então é mais ou menos isso. Espero ter explicado mais ou menos quem foi este homem. Se vocês quiserem, a gente pode fazer alguns vídeos lendo o livro de Mórmon, exatamente o livro de Mórmon, não é o livro inteiro de Mórmon, tá? A gente pode fazer um vídeo lendo os escritos de Mórmon, dentro do livro de Mórmon, o livro de Mórmon, para quem entendeu. Certo? Então o livro de Mórmon leva o nome de livro de Mórmon, com mais ou menos como se fosse aí essa homenagem, né, ao profeta importante da época, que é Mórmon, né? Esse é o meu entendimento, esse é o que eu sei sobre o profeta Mórmon. Espero que vocês tenham gostado. Se eu tiver errado, eu peço que os membros que verem esse vídeo possam consertar ou acrescentar, me ajudar aí nos comentários para que eu possa me redimir em outros vídeos, ok? Então um cheirão, um abraço, dá um like, comenta lá embaixo para dizer sobre o que vocês querem que eu explique. Uma pessoa pediu para me explicar sobre o livro de Mórmon, eu acredito que será o próximo vídeo, falar um pouco sobre o livro de Mórmon, dar o meu testemunho sobre o livro de Mórmon, né, e como funciona a ligação entre livro de Mórmon e Bíblia Sagrada. Isso é muito importante, tá bom? Porque nós temos como manual de regra e fé a Bíblia Sagrada e o livro de Mórmon, que se completam, né? E como eu falei no vídeo passado, não só eles, as escrituras sagradas, todos os ensinamentos dos profetas, das nossas lideranças de ala, de estaca, porque a gente costuma, é um costume dos membros da igreja. Claro que a gente não vai generalizar e dizer que todos fazem, mas é o costume dos membros da igreja, nas reuniões, anotar, fazer anotações sobre o que os líderes estão falando, não só os líderes gerais da igreja, né, como profetas, apóstolos, mas os nossos líderes de estaca, nossos presidentes de estaca, nossos bispos. Em algumas reuniões a gente costuma anotar o que eles falam, né? E a gente anota para poder seguir, né? A gente anota para poder ter como base para a gente levar a nossa vida o mais digna possível, né? Somos falhos, mas tentamos levar a nossa vida o mais digna possível. E essas anotações para nós também são sagradas, não são escrituras como a Bíblia, o livro de Mórmon, Trilhos e Convênios, Pérolas de Grande Valor, mas são as nossas escrituras. Eles falam, a gente relata, guarda, e isso pode ajudar as pessoas no futuro, né? Nossos familiares, amigos, são anotações importantes. Então é isso aí, valeu, dá aquele like, e se tiver dúvida sobre a igreja que eu puder ajudar, se eu não souber eu vou procurar pesquisar para explicar. A gente se encontra no próximo vídeo.